Vamos lá, pessoal, vamos nisso aí. Então, muito carinho aqui. Eu quero falar nesse momento sobre a uso capião de servidão predial. Um assunto pouco falado na graduação, muitas vezes nós não escutamos, né, não ouvimos falar, e é uma judiação. Então, vamos conversar sobre isso, tá? Em linhas gerais, a servidão predial é um instituto, sim, que aumenta a utilidade do chamado prédio dominante, trazendo um ônus ao prédio serviente, como é o nome utilizado. É importante explicar também que no direito, prédio não é edifício, mas sim qualquer imóvel, tá? Então é muito comum fazer confusão. Quantificações ou não, seja um terreno, casa, fazenda, etc. E para entender melhor, a servidão, no sentido de submissão, mas facultativa e convencional, expressamente também entre as partes ou por testamento, chamado testamento unilateral, constitui ou constituído por donos diversos. Isso pode acontecer, não podendo haver confusão de donos. O proprietário de prédio serviente compra o prédio, o chamado prédio dominante, ou vice-versa, e com a devida escritura pública no cartório de registro de imóveis, isso acontece com o registro. As espécies de servidão são as contínuas, aquelas que, de fato, independem da ação humana, como o contrato para passagem de água, aqueduto também, ou servidão de passagem de energia, por exemplo. Acho que é um grande exemplo, também fica bem didático. Já as descontínuas dependem de ação humana, como as de trânsito, retirar água, pastagem em terreno alheio, tolerar a passagem do proprietário do prédio dominante. E tem também, podemos dizer, e tem as aparentes, aquelas que possuem sinais exteriores, visível a qualquer pessoa, como a de trânsito, ou as não aparentes, que só podem, né, ser detectadas só de conhecimento do dominante e do serviente, né, servidão de passagem, por exemplo, para não constituir até certa altura a servidão, chamada servidão in non faciendo, né, que é o termo utilizado, obrigação de não fazer. O que há de ser discutido na nossa aula aqui é a possibilidade de servidão, de uso capião de servidão. O artigo 1208 do Código Civil dispõe que não induzem posse os atos de mera tolerância, mera permissão. Permissão seria o caso do proprietário visualizar outro atributo em relação à passagem por sua propriedade e permitir concordar com a sua passagem por mera tolerância. Por outro lado, outra forma, o proprietário verifica que outro será passado para encurtar o caminho em caso nada pode ser feito. Tá? Então, na realidade, a mera tolerância não gera direito ao uso capião. Então, a gente precisa entender isso e explicar muito bem, conforme previsto a partir do estudo do artigo 1379. Então, cuidado, é muito importante parar para refletir direitinho o que seria possível em relação aos capiões de servidão ou não. Isso seria muito interessante e importante também, até para que a gente não erre e cometa erros no sentido de distribuir uma ação e perder a ação, né, por falta de requisito. É uma realidade.